Meu primo fez algo realmente horrível quando era jovem. Não vou entrar nos detalhes, mas ele está na prisão há 15 anos e, nesse tempo, conheceu gente muito estranha. Para sobreviver, eles andam em pequenos grupos. A gente continua se falando, e ele sempre cita um cara específico. Não tão velho, mas já com idade. Condenado de 30 anos à prisão perpétua. Esquisito. Tem o hábito de desenhar coisas estranhas por todo lado. Diz que está tentando escapar de algum jeito. Mas o colega de cela jura que ele não entalha paredes nem faz nada que chame atenção. Antes de ser preso, esse homem trabalhou como inspetor predial em Chicago. Muitas histórias dele envolvem túneis da época da lei seca e corpos escondidos. Mas existe um relato em particular, o mais lúcido que meu primo conseguiu arrancar, que é de arrepiar. Um dia me chamaram, contou o velho. A companhia de energia queria instalar novas linhas numa área antiga da cidade. Pegamos o caminhão e fomos até um conjunto de prédios apodrecidos na periferia. Havia uma equipe limpando um desses prédios, removendo entulho, cobrindo grafites, esse tipo de coisa. Já tinham tirado o lixo grande, separaram até um container só para agulhas e outro para livros e papéis estranhos que apareciam em todo canto. A ordem da cidade era simples: levar tudo para o lixão. Mesmo assim, ainda havia grafite por toda parte e, no chão, desenhos de espirais neon com linhas saindo delas. Coisa de morador de rua, pensei. O pessoal do jato químico não conseguia remover aquilo do piso. Minha parte era inspecionar os túneis sob o quarteirão, antigos corredores subterrâneos feitos para aliviar o fluxo de pedestres décadas atrás. A ideia das empresas era usar esses túneis para passar cabos e reduzir custos de escavação e de manutenção. Parecia econômico. Lá embaixo, o cheiro era pesado e úmido. Usei respirador por causa de mofo negro. Minha função: procurar danos estruturais, infiltrações, rachaduras, tudo que pudesse ferir alguém. Pelo saguão, desci por uma escada até um corredor longo e escuro. Nada tão assustador. A equipe já tinha instalado iluminação industrial e a polícia havia vasculhado o lugar de cima a baixo. Quase certeza de que não toparíamos com um viciado defendendo seu buraco sagrado. Quase. No lado direito desse túnel, havia um arco levando a um antigo conjunto de apartamentos. Uma escadinha com crateras desalinhadas. Estranho, mas não alarmante, conduzia a outro corredor mais comprido, também iluminado. Eu vasculhava rachaduras e sinais de vazamento quando notei uma portinha à esquerda, meio escondida, com uma escada estreita diante dela, trancada. Enquanto o pessoal tentava abrir, fui anotando o estado do túnel em T. A porta era muito resistente. Tentaram arrombar. Quebraram até um serrote circular no cadeado. Depois de muito custo, conseguiram derrubar. Me chamaram. O cheiro lá dentro era de esgoto quente. Um cubículo escuro. Trouxeram outra lâmpada e vimos um pequeno cômodo com 2 portas do lado oposto. Parecia um acampamento de sem-teto, mas sem agulhas, sem cachimbo. Havia cobertores usados como cama, uma escrivaninha de madeira diante de um banquinho de metal, jornais, cadernos, canetas, um cinzeiro abarrotado de bitucas e uma lanterna a querosene antiga. Caixas no canto. Um dos rapazes abriu e achou esqueletos de ratos e latas velhas, rótulos quase apagados. Deu para ler Sardinhas Drummer Boy e algo parecido com spam. Lixo. Abri a porta da direita. Um banheiro antigo, com pia e vaso, e uma área de banho no chão com grelha para escoamento. Pequenas fissuras por infiltração, anotei. Uma escova de dentes velha, um sabonete, um balde com um trapo. Na sala, alguém achou um jornal da Guerra da Coreia. Levou o pacote porque é colecionador. A outra porta estava trancada. Nem perdeu tempo com serra. Derrubaram a golpes. Do outro lado, um salão enorme como sala de reuniões. Cadeiras dobráveis, 2 beliches num canto. À esquerda, um grande desenho espiral no centro da parede e um púlpito virado para as cadeiras. Pensei, culto satânico. Alguns trabalhadores até colocaram crucifixos para fora da camisa, por via das dúvidas. Os lençóis estavam usados, mas a camada de pó indicava abandono havia algum tempo. Mais lanternas a querosene. No fundo, um closet abarrotado de livros antigos, muitos chamuscados. Pedi para moverem os livros para uma caixa. Eu avaliaria depois. No púlpito, um caderno menor chamou atenção. As primeiras páginas estavam gastas e legíveis. O restante, em cursiva pesada, caligrafia surpreendentemente boa para alguém vivendo escondido em porões. Folheando vi fotos, desenhos e, de novo, o motivo da espiral.
Uma página marcada mostrava a espiral com linhas numeradas apontando partes específicas. O curioso começava no número 7 no ponto inicial e 8 no centro. Não 1, 2, 3. Havia uma legenda embaixo, mas a letra era difícil. Algo me incomodava. A primeira porta não tinha fecho externo, só dava para trancar por dentro. Ou havia outra entrada, ou quem morava ali ainda estava por perto. No salão, do lado oposto à sala de estar, restavam 2 portas. Abrimos a primeira, um armário. E aí veio o susto. As paredes inteiras estavam cobertas do motivo da espiral, mas não pintado, gravado no concreto. Parecia que antes havia prateleiras ali, marcas planas e furos dos suportes ainda visíveis. No chão, uma jaqueta de couro. Nada nos bolsos. Retomei a inspeção. Quando saí do armário para o salão, juro que o ambiente estava invertido, como se alguém tivesse espelhado a sala. O grande espiral, que antes ficava na parede da direita, agora parecia estar à esquerda. Podia ser impressão. A equipe removendo móveis, a luz ruim. Mas a sensação me gelou. 2 rapazes tiraram o púlpito. Caiu uma garrafa de uísque, eles comemoraram baixinho, e eu decidi sair dali. Do lado de fora, tentei me recompor. O chefe disse que era só impressão de quem passa horas no subsolo e mandou eu fazer uma pausa. Fumei, comi algo, voltei. A tal porta, que antes eu lembrava do lado esquerdo do túnel, agora parecia um pouco mais à direita. E quando entrei, a distância até a escrivaninha parecia diferente. Ignorei. Partimos para a outra porta que faltava, trancada. Alguns golpes e ela se desfez. Madeira velha. Encontramos então um depósito vasto, com portas duplas ao fundo. No centro, um buraco colossal no chão. Água escorria de um cano quebrado para dentro desse poço. Até o teto tinha danos. Comecei o relatório. O chefe entrou, suspirou, cobriu o rosto com as mãos e disse que precisava fazer uma ligação. Mandou a gente limpar o local enquanto isso. Limpar o quê? Não havia entulho além de danos aparentes de explosão. O buraco tinha uns 10 metros de profundidade e abria em várias direções. Parecia conectar a um túnel lateral de tijolos, não de concreto. Cuspi lá dentro e nem ouvi a gota cair. O fluxo constante de água atrapalhava. Havia outro cano, mais embaixo cuspindo água. Era estranho que o lugar ainda não estivesse alagado. As portas duplas estavam acorrentadas de forma grotesca, camadas e camadas de correntes pesadas e um aviso: não abrir. Levaram 2 horas para cortar tudo. E, atrás, apenas uma parede maciça de concreto com uma espiral talhada. Ele parou. Depois veio um update trazido pelo colega de cela, um médico. Segundo o médico, o velho não parecia esquizofrênico. Parecia alguém traumatizado. Cumpria a pena por ter matado a esposa, algo que ele negava. E a história se complicava. Homens de terno, supostamente federais, apareceram. A área foi isolada no mesmo dia. O segurança do local, um sujeito chamado Saul, contou que caras importantes chegaram armados cedo. Entraram sozinhos e o mandaram guardar o portão. O narrador voltou ao prédio e achou tudo limpo demais. Poeira removida, marcas brancas de produto químico, indícios de perícia. As espirais talhadas permaneciam, algumas parcialmente arranhadas. Baldes de gesso alinhados como se fossem tapar tudo. No armário das espirais, pedaços de concreto quebrados, picaretas e sacos de cimento. E um detalhe sinistro nas portas duplas do depósito. Novas correntes, mais grossas, passadas por anéis perfurados nas paredes, com 3 cadeados gigantes. Saul, criado em escola católica, disse ter lido palavras em latim nos cadeados. Algo que lembrava um versículo dos Salmos sobre não me associar com os malfeitores. Um selo, uma oração, uma advertência. Havia também uma mesa dobrável com máquina de escrever, papéis intactos e equipamento técnico ao lado do poço, além de uma escada de metal fixada por pinos no chão, como se alguém tivesse se preparado para descer. O narrador pegou um rolo de filme de uma câmera deixada ali, coletou uma caixa de livros, muitos da Universidade de Chicago, incluindo títulos de física teórica, e levou tudo para casa. Entre eles um volume chamuscado do século XIX, supostamente anterior ao grande incêndio de 1871, sobre química e transmutação. Na segunda-feira, e homens de preto, supostos agentes, estavam no escritório do chefe, entrevistando todo mundo. Perguntas básicas. E outras esquisitas. Estado de saúde, cansaço da esposa, animais vadios perto de casa, sangramentos nasais, louça quebrada recentemente.
Caderno na mão, terno impecável, voz cordial. Queriam saber exatamente o que havia nos túneis. O velho dizia que tudo apontava para duas linhas. Alguém explorava aqueles túneis, e alguém maior queria apagar os vestígios. E no centro de tudo, sempre a espiral talhada. O resto, segundo meu primo, se perde em delírios e lacunas. Brigas no presídio, o velho melhorando e depois surtando. Uma agressão violenta no refeitório. Isolamento. Entre um surto e outro, ele repetia as mesmas peças do quebra-cabeça. O ambiente que espelhava. As escadas que mudavam de lugar. A parede com a espiral por trás da porta acorrentada. As correntes novas marcadas com latim. A mesa deixada para alguém trabalhar bem ao lado do poço. A escada pronta para descer. E homens armados que vinham e iam em silêncio. Talvez tudo não passe do delírio de um condenado. Mas, se você me perguntar, o velho descreveu coisas demais, específicas demais, para ser só invenção. Em Chicago, embaixo de prédios esquecidos, há túneis que cruzam o tempo, e em algum lugar, uma espiral continua gravada no concreto, esperando por quem ousar abrir a porta errada.